Juscelino, Wanderson, maravilha. Coloca o tema, viu? Aproveitem para ir convidando seus amigos aí no aviãozinho, que hoje nós vamos falar sobre técnicas de oratória. Amo esse tema e tão necessário na vida do ser humano, né? Na vida profissional, enfim. Estou aqui convidando também meus amigos, nossos clientes. Boa noite pessoal, boa noite Wanderson. Daqui a pouco estaremos juntos, mais uma live às 7h15 com nosso amigo Wanderson, palestrante. Juscelino, boa noite. Vanessa, boa noite. Aline Marques, boa noite. Presente, boa noite. Boa noite, Vanessa, boa noite, meninos. Juscelino e Wanderson. Aproveita para ir aí no aviãozinho, convidando seus amigos, que em instantes estaremos iniciando esse conteúdo top. Peguem papel, peguem caneta para anotarem todas as dicas. E põe em prática, né? Aprender e praticar. Silvia Paz, boa noite. Já vamos começar aí o nosso conteúdo. Silvia Paz, boa noite. Wanderson, sempre bom saber um pouco mais. Vocês são incríveis, me inspiram muito. Às 19h15 estaremos juntos. É isso aí, 19h15, meu amigo Wanderson. Boa noite, casal. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Vanessa. Hoje eu não nós vi estamos Vanessa na na live ontem. Vanessa estava na live ontem? Vanessa, não. Tava não, né, Vanessa? Não vi Vanessa na live ontem, ó. Também não. Hoje nós estamos na nossa 34ª live. Isso da série mesmo, Foco Vanessa. no Desenvolvimento. Olha, sintonia aí, Vanessa. Na hora que eu fui olhar aqui, você perguntou aí. Exatamente. Ruth Batista, que bom ter você aqui, tia Ruth. Saudades. Alex Alves, Meu amigo Alex, boa noite. Saudades, querido. Rosileide, Ruth. Teve um simulado. Fez falta, viu, Vanessa? Peguem papel, peguem caneta para vocês anotarem todas as dicas. Ô Alex, que saudade, querido. Espero que você esteja bem, sua família. Joel, maravilha. Lembrando do grupo do Telegram, do WhatsApp, tá? Quem ainda não está no grupo do Telegram, do WhatsApp, após a live vai lá na bio. Tem o link lá na bio, tá certo? Baixar aqui. Começar. Só vai no aviãozinho, ó, manda para o máximo de pessoas possível. No mínimo 20 pessoas aí para estarem conosco aqui na live, aprendendo um pouco mais. Alex, joinha Alex, futuro vereador do Pão de Açúcar. Então peguem papel, peguem caneta para anotar aqui os pontos que vamos passar para vocês, ok?
baixar um pouquinho o som aqui. Nicole Gomes, Silvinha, boa noite. Vamos lá, vamos estar iniciando, né, nosso conteúdo de hoje. Adilânia Ferreira, que bom. Silvinha, boa noite, querida. Agripino, boa noite. Lembrem de mandar o aviãozinho, tá? Convidando seus amigos, que hoje o tema é top. Técnicas de oratória, como fazer apresentações em público, né? Destravar algumas pessoas. Algumas têm uns entraves emocionais que atrapalham muito nessa hora. Eu sou prova viva de uma disrupção nesse sentido, porque eu era muito tímida. Quem me conhece antes do mergulho no desenvolvimento humano sabe o quanto que eu era tímida e o quanto que isso atrapalhava minha vida, o quanto que isso atrapalhava as oportunidades que eu não agarrava por medo, por vergonha, enfim. A música de fundo aí, Silvinha, do nosso seminário. Então, eu sou prova viva de que é possível você fazer suas apresentações em público. É possível, sim, você falar de forma excelente, encantar pessoas, porque eu rompi os meus próprios paradigmas até para estar aqui com vocês hoje, né? Então, foi realmente um mergulho dentro de mim para descobrir as minhas potencialidades, descobrir os pontos de melhoria também, trabalhá-los e buscar sempre, gosto, tá entrando, Andréia Chagas, e buscar sempre a melhoria, né, contínua e constante. Como eu sempre falo aqui pra vocês, quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. Então aí está na vibe sempre de conhecimento, dessa busca constante, tá? Então nós vamos fazer uma introdução falando um pouco sobre a oratória em si. Antes de entrarmos nas técnicas, preparem se vocês tiverem alguma dúvida, algum entrave, alguma coisa que atrapalhe vocês numa apresentação, mandem aí que nós vamos respondendo, tá? Jailma tá entrando. Se tiver dúvida pode mandar, pessoal. Isso, nós minha vamos, mãe, durante Maria. a live, respondendo, ok? Então, gente, as dicas que nós vamos passar aqui para vocês hoje, elas podem ser e vão ser, se forem praticadas, um divisor de águas na vida pessoal e profissional de vocês. Porque nós sabemos o quanto que a palavra, né, o termo falar em público assusta algumas pessoas. Algumas, às vezes, pelo nervosismo, algumas vezes por falta de preparo, enfim, nós vamos descobrindo quais os impedimentos, para tirar esses impedimentos do caminho e que você possa fazer suas apresentações da melhor forma possível. E não dominar uma técnica de oratória, não dominar bem uma oratória vai atrapalhar em vários campos da sua vida, vai atrapalhar a sua vida pessoal, vai atrapalhar a sua vida profissional. Uma reunião que você precisa se posicionar ali ou apresentar, conduzir a reunião, você não vai conseguir. Então, veja a importância da oratória na sua vida, para que você consiga conduzir reuniões, consiga colocar sua opinião numa reunião, consiga se colocar bem numa entrevista de trabalho, se for o caso, ou a fazer apresentações coletivas para um número maior de pessoas. Então, como eu falei, peguem papel, peguem caneta para vocês anotarem tudo, certo? Então, gente, a oratória é a arte de falar bem em público. E de preferência que seja para falar bem e encantar pessoas, né? Deixar uma marca positiva ali na vida das pessoas. Muitas pessoas entrando, gratidão pela presença. Então, a oratória é a arte de você falar em público, falar bem em público. E que você possa falar bem e encantar pessoas, como eu falei, deixando ali uma marquinha positiva. E tem 3 ingredientes que eu levo sempre comigo nas minhas apresentações, em tudo que eu vou fazer de forma coletiva. Eu sempre levo esses 3 ingredientes e eles contribuem muito. Sempre que você for fazer uma apresentação, leve consigo fé, esperança e amor. Então, sempre em tudo que eu vou fazer, eu levo fé para mim, para as pessoas que eu vou falar, levo esperança e levo amor. Então, esses 3 componentes, eles têm que estar dentro do seu bolso, para quando você for fazer uma apresentação, você tirar esses elementos e
trazê-los para a vida das pessoas também, tá? Então já anotem aí uma super dica. Em tudo que você for falar, nas suas apresentações, insira fé, insira esperança, insira amor nas suas falas, na maneira de transmitir, em tudo que você for fazer, certo? Já é uma super dica. É muito importante essa dica, né? Sempre nas apresentações, sempre quando você for falar em público, trazer esses três, que é a fé, esperança e amor. E com esses três você vai dar um show na sua apresentação e vai se sentir muito bem. Então é muito importante, anotem aí, sempre que forem falar, sempre que forem comunicar, sempre que forem expressar em público, lembre-se, fé, esperança e amor vai fazer uma diferença muito grande na sua apresentação, na sua oratória, na sua comunicação. Ótimo. E a oratória, gente, não é só uma mensagem transmitida, porque só uma mensagem tem tanta informação por aí, né? Mas a oratória, além da mensagem transmitida, ela deve ser uma mensagem que fique guardada na memória das pessoas que vão te ouvir. Então, que seja uma mensagem transmitida e que traga boas memórias, que as pessoas, ao recordarem de você ou do seu conteúdo, lembrem com bons sentimentos, bons pensamentos. E a mensagem também, a oratória, ela precisa ser emocionante para quem vai te ouvir. Porque você precisa, ao se apresentar, ao falar em público, mobilizar todos os sentidos das pessoas. Então, na sua fala, você precisa ativar a visão, a audição das pessoas, a sinestesia. Então, o tempo todo você precisa estar brincando ali, usando os sentidos das pessoas para que a mensagem ela seja absorvida da melhor forma possível. São detalhes que fazem a diferença lá na frente, certo? E outra coisa muito importante é que a oratória, ela passou a ser um ponto fundamental na vida do ser humano, como eu falei lá atrás, né? Ela passou a ser um ponto fundamental e hoje os profissionais que querem se manter competitivos no mercado, eles precisam de uma boa oratória. Seja para se apresentar ao cliente, seja para defender a ideia, seja para fazer uma reunião, conduzir uma reunião, ou mesmo se posicionar numa reunião, até mesmo na entrevista de emprego, como eu falei lá atrás, passar autoconfiança na sua fala, na sua comunicação, na sua oratória ali, na apresentação, na entrevista de emprego e ou numa apresentação mais coletiva, você precisa, é fundamental hoje você desenvolver essa habilidade, né, do falar em público, da oratória, do se apresentar para outras pessoas. Quer falar mais nessa introdução? Não. Carla, boa noite. Certo? E outro dado que eu quero trazer aqui para vocês, que desde quando eu mergulhei nesse mundo, né, descobrindo e melhorando a cada dia a minha oratória, eu descobri um dado, eu trouxe aqui para vocês, onde o medo de falar em público, em muitos estudos, em muitas pesquisas, aqui específico eu trouxe um estudo do jornal britânico Sunday Times, que ele realizou um estudo com mais de 3.000 pessoas, e dentre essas 3.000 pessoas, 41% falaram que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Ou medo de doenças, ou medo até de problemas financeiros. O medo de falar em público, ele se sobrepõe a todos esses outros medos. Então veja o quanto isso é impactante na vida das pessoas, né? Então eu quero falar aqui para cada um de vocês, não deixe o medo de falar em público paralisar você. Não deixe esse medo te paralisar. Existem técnicas, existem ferramentas para que você possa desenvolver e possa se posicionar no mercado, possa se posicionar até mesmo na sua vida pessoal, defendendo aí seus valores, suas ideias, seus princípios, enfim. Então a oratória ela precisa realmente ser treinada, ser desenvolvida. Ninguém nasce pronto, é algo que nós podemos desenvolver. O bom é isso, né? Que você pode desenvolver sua oratória. Então não deixe esse medo de falar em público te paralisar. Como a Aline falou, né? As pesquisas mostram realmente que muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas têm esse medo de falar em público, tem um medo de se expressar diante das pessoas, diante de uma certa quantidade de pessoas. E esse medo
é maior até, como a Aline falou nas pesquisas, né, tem falando que é maior até do que o medo de morrer. Então é muito sério, né, e como a Aline falou, não deixe que esse medo venha travar você, não deixe que esse medo venha fazer com que você engavete os seus projetos, engavete suas coisas por medo de falar em público, por medo de apresentar uma reunião, por medo de apresentar um projeto em equipe. Enfim, não deixe esse medo travar você, não deixe esse medo parar você, porque realmente existem técnicas, né? Nós vamos passar alguns pontos para vocês aqui. É um conteúdo muito vasto. E existem muitas técnicas que vai fazer com que você possa se destravar, que você possa tirar esse medo de falar em público. Claro, cada vez que nós vamos falar em público, tem aquela sensação, a gente, mesmo com muitas técnicas, mesmo de ter ministrado várias palestras, vários cursos, enfim, na hora ainda vem aquela sensação de nervosismo, isso. Mas é a responsabilidade, né, que nós temos com vocês, e bate mesmo esse friozinho na barriga. Isso, todos os grandes oradores, grandes palestrantes, eles ainda sentem, né, o peso de estar ali falando com várias pessoas, mas mesmo com isso encaram a plateia, encaram o público e dão os seus shows. Show. Então, já pegando o link aí na fala do Rodrigo, ressignifique esse gelinho na barriga, esse nervosismo que dá antes de uma apresentação, antes de uma reunião. Ressignifique, trazendo ali aquela sensação para a responsabilidade que você tem para com o público. É isso que eu faço, e como o Rodrigo falou, todas as apresentações vem aquele medinho, aquele friozinho na barriga, as pernas tremem ainda, mas eu transfiro isso eu ressignifico isso para a responsabilidade que nós temos com vocês. São vidas, né? Então é muita responsabilidade, então eu me sinto ali muito responsável pelas vidas, pelo que eu vou falar. Então eu acabo ressignificando essa tensão antes, pré-apresentação, para que eu consiga fluir, certo? E aí nós vamos falar algumas coisas que vocês precisam evitar, algumas coisas que vocês precisam fazer para que nas apresentações vocês se deem bem, ok? Outro exemplo que eu ia dar, além do meu, né, que como eu falei, eu era muito tímida e venci isso para poder estar aqui falando com vocês hoje, através de muitas dessas técnicas que eu vou ensinar para vocês, nós vamos ensinar, que nós praticamos, e tantas outras, porque o conteúdo é muito vasto, né? Daria, acho que umas 4 lives seguidas aqui, mas enfim, nós pegamos o suprassumo e trouxemos para vocês aqui, certo? E aí eu queria falar o exemplo de um aluno. Se Neide, nossa consultora, tiver aí, ela vai lembrar dessa pessoa que eu vou falar, que ele veio pedir a nossa ajuda, porque ele tinha que apresentar o TCC dele, mas só de marcar a data de apresentar o TCC dele, ele entrou em parafusos. Sabe o que é o homem não comer, não dormir, não trabalhar? Dias e dias e dias ele paralisado ali com medo, porque tinha marcado a data de apresentar o TCC dele. Então a esposa dele veio junto com ele pedir a nossa ajuda, o que é que a gente faz, o que é que vocês podem fazer para nos ajudar, enfim. E ele estava a ponto de desistir, ele queria abrir mão do diploma dele, porque ele não queria passar por essa etapa de defender o TCC dele. Eu digo, mas amigo, você não vai fazer isso de jeito nenhum, você vai fechar esse ciclo, você vai concluir o que tem que ser concluído. E ali eu fiz uma sessão de coach com ele, fiz uma ferramenta muito forte de destrave emocional com ele, ensinei algumas dessas técnicas que eu vou passar aqui para vocês, e resultado, ele conseguiu defender o TCC dele, tremendo nas bases, mas apresentou, defendeu o TCC dele, foi aprovado, tá lá curtindo com a família dele, o diploma dele. Então, são possibilidades, são exemplos que eu trago aqui para vocês, de que se outras pessoas conseguiram, vocês também vão conseguir. A questão é o treino e outras dicas que nós vamos passar aqui para vocês. Então é possível, desde que você esteja disposto
disposto a fazer, disposto a vencer esse medo, não deixando ele te paralisar, mas sendo maior que ele, certo? Lê o comentário dela. Seria sempre a Fabrícia está falando, sempre acontecia comigo no antigo trabalho. Toda vez que eu ia apresentar meu trabalho, o tom da minha voz mudava automaticamente, ficava vermelha, mas só ia. Aline Rodrigo, como posso mudar isso em mim? Show, Fabrício. Tem muitas dicas aqui, Fabrício, que é realmente o nervosismo quando bate, ele afeta a voz, afeta a postura. Nossa, afeta muita coisa, gente. Uma vez, lá em 2015, foi me solicitado que fizesse um vídeo para dar um depoimento para a instituição de coach que eu me informei. E quando o rapaz chegou perto de mim com a câmera, dizendo que eu tinha que gravar, gente, eu travei. Sabe o que? Eu ficar paralisada assim na mesa, olhando pra cara do rapaz e sem reação. Ele disse, vamos fazer o vídeo? E a voz sumiu em questões assim de segundos. E eu fiquei olhando pra ele, ele entendeu. Ele disse, tá bom, então se recupere, depois a gente marca um outro horário. E eu saí tossindo. Eu tava normal, depois faltou voz, comecei a tossir e paralisei. Fiquei assim, olhando pra ele. E agora? E eu precisei me recompor, eu precisei ir no banheiro, recompor minhas emoções, treinar na frente do espelho, errar bastante. No outro dia foi que eu consegui fazer esse vídeo, tá? Desse depoimento. Me foi solicitado. Então, como eu falei, é treino, tem que treinar. E esses entraves, né? O meu foi um entrave ali que paralisou mesmo. E eu venci, praticando o que eu vou ensinar pra vocês. Então fica ligadinho aí, tá, Fabrício? Silvinha tá dizendo, eu sou bem branca, quando eu fico nervosa o sangue sobe todo para o rosto. Vem pro rosto, fica vermelhado, né, Silvinha? São os... Às vezes tenho receio de falar errado em português. É a Marilene. Que bom ter você aqui, Marilene. Marilene, todo mundo erra, saiba disso, nós somos seres humanos, nós vamos errar, então já tire essa culpa aí de dentro de você, porque você é ser humano, e você só vai conseguir corrigir o erro depois que você errar, né? Você erra, tem consciência que errou e depois você vai corrigindo ao longo da jornada. Então foi muito isso que eu fiz, que eu ensino para os nossos alunos, faça e vá aperfeiçoando na jornada, porque não dá para você esperar ficar pronto para começar, você precisa começar. Comece com o que você tem, comece com o que você sabe, comece com o conteúdo que você domina, para que depois você vá aperfeiçoando, tá? Então vamos começar as dicas. Isso. Depois eu quero que você me dê o feedback, Fabrícia. Algumas Fabrícia, dicas e depois também volta aqui Jailma Moreira. No meu caso, eu sempre tive vontade de participar da liturgia da igreja, mas aí quando começo a ler, bate uma tremedeira, como se eu fosse chorar. E a vontade de terminar de ler é o que mais quero naquele momento. É a emoção, né? Quando ela vem, Jailma. Quando a emoção vem, ela vem ali de várias formas. Algumas pessoas ficam vermelhas, no meu caso lá atrás faltou voz, enfim, tem pessoas que gaguejam, tem pessoas que esquecem o conteúdo. Eu gaguejava muito lá atrás, quando eu ficava nervosa. Eu tô nervosa, né? Kkk, e não saía nada. E tem que ter o treino, tá? Treinando, como eu falei, percebendo, tendo consciência, errando e aprendendo. Então vamos à primeira dica. A primeira dica, gente, para você amenizar, vamos dizer assim, esse nervosismo e conseguir conduzir sua apresentação fluida, não tranquila não, né? Mas fluida, é você ter domínio do conteúdo. Quando você domina o conteúdo que você vai falar, fica mais fácil você conduzir ali. E aí muitas pessoas perguntam pra gente, né, Rodrigo? E aí, eu tenho que decorar o texto, eu tenho que decorar a apresentação, então decorar ou não decorar? E eis a questão, né, do que fazer. Eu digo a você que decorar é um risco, porque pode dar um branco, amigo. Porque eu digo isso que já aconteceu comigo. Eu já fui para uma apresentação, até de um curso de oratória, que me pediram para fazer um texto, uma apresentação, enfim. E eu fui decorar o negócio. Na hora, eu fiquei tão nervosa que deu branco, gente. Eu não sabia nem onde eu tava. O que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô? O que eu vou falar? Deu branco, deu a neira ali, ó. E eu pedi para o professor colocar outra pessoa, porque eu tinha que me recompor. Sumiu o conteúdo. Então eu fui buscar a memória, entende? Porque era um conteúdo novo, eu não tinha domínio do conteúdo. Então veio o branco ali, ó. Deu um burro na água.
Então, a primeira dica, domine o conteúdo que você vai falar, estude, se prepare. Como a dica dentro desse ponto de dominar o conteúdo é você fazer um sumário. Tem um sumário ali, um esqueleto da sua apresentação. Porque mesmo que se der branco, você tem um mapa mental ali dos pontos, os tópicos que você precisa falar. Eu e Rodrigo estamos aqui com o nosso esqueleto. Nós temos aqui os tópicos que nós vamos falar para vocês e as palavras-chave que não podem faltar. E o resto a gente tem que se virar, porque nós já dominamos o conteúdo e tem que sair, entendeu? Então faça esse sumário, esse esqueleto, que vai ajudar muito você dominar o conteúdo. E estude, lógico, né? Para dominar eu preciso conhecer, estudar, me aprofundar, porque aí vai amenizar um pouco esse sentimento. É porque quando você decora, quando você, eu vou decorar, vou memorizar aqui o texto, e você já vai para a apresentação com uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, né? Então eu decorei, se ali você não lembrar de alguma coisa, qualquer que seja, ali trava mesmo. Por quê? Porque decorou, fugiu da mente, fugiu o que você ia falar, qualquer tópicozinho que você ia falar, então o restante fica sua mente e você começa a ficar ansioso, você começa a ficar nervoso e dá esse branco mesmo. Então, como a Aline falou, é muito perigoso você decorar para ir falar. Claro, você vai estudar, você vai ler, você vai dominar esse conteúdo e vai para a apresentação com esses tópicos em mente. Para quê? Porque uma apresentação, dependendo da quantidade de tempo que seja, uma apresentação de 5 minutos, de 10 minutos, de meia hora, aí quanto mais tempo fica mais complicado de você decorar. E aí esqueceu qualquer coisa, a apresentação ela vai por água abaixo. Então é muito perigoso essa questão de decorar, porque realmente você já vai com aquilo na mente de se eu esquecer isso, e aí a mente ela faz esse rapto do conteúdo. E aí continue ligadinha, Fabrícia, a junção dessas técnicas vai ajudar você aí, tá? Ela disse que mesmo dominando o conteúdo ficava nervosa, a voz fica mudando e ficando vermelha, mas preste atenção aí nas demais, tá? Então a primeira dica, domine o conteúdo. Dominando o conteúdo, tendo profundidade do conteúdo, isso vai dar mais autoconfiança para você conduzir ali a apresentação de forma fluida, certo? Outra dica importante é você conhecer o seu público. Saiba para quem você vai falar. Quer falar mais desse ponto, não? Você conhecer o público e saber para quem você vai falar, dessa forma você vai conseguir, se for para adaptar alguma coisa, você vai conseguir adaptar para falar com aquele público. Você conhecendo o público, você sabendo qual público você vai falar, você está ali já com uma noção, do que eles esperam de você. Já tem essa noção, então fica mais fácil, fica mais fluido, porque você, o público que eu vou falar é esse. Já sabe um pouco a expectativa do público, né? O público espera que eu fale o que? Isso. Todo público ele vai para a sua palestra, para a sua apresentação com uma expectativa, E aí você sabendo o público, você vai dar aí 50% do caminho percorrido com sucesso, porque o público ele diz muita coisa, e quando você conhece esse público e qualquer coisa, você conhecendo o público, precisar adaptar alguma coisa, você faz a adaptação com muita maestria. Então conheça bem o público, o público que você vai falar. E aí uma dica importante dentro desse segundo ponto é você fazer um briefing. Fazer um briefing com todos os dados, com todas as informações relevantes daquele público do qual você vai falar. Por exemplo, no nosso caso, muitas vezes nós somos contratados para falar para um determinado público. E aí, quando nós somos chamados ou contratados por uma pessoa, por uma empresa, para falar para um determinado público, eu preciso ter essas informações. Quem é o público, qual a idade média, qual a expectativa, quais os desafios que eles enfrentam, para que eu consiga na minha apresentação levar a solução, atender a expectativa, entende? Então fazer esse briefing do público é fundamental.
Muitas vezes eu errei lá atrás porque eu não fazia isso. Chegava com o meu conteúdo e vou apresentar. Quem quiser que pegue. Não é assim. Eu preciso adequar o meu público para a necessidade, adequar o meu conteúdo para a necessidade do público que eu vou falar. E isso já enriquece muito sua apresentação. Então faço um briefing, já faço um esqueletozinho. E quais são as informações predominantes que eu preciso saber? Quem é o público? É mais masculino, mais feminino? Qual a idade? Quais são as dificuldades desse público? O que é que eles querem ouvir? Entende? O que é que eu vou levar de solução para aquelas pessoas? Lembrando daqueles 3 ingredientes lá do começo, lembram? Fé, esperança e amor sempre. Precisa estar nas suas apresentações e muito mais que nós vamos falar aqui. A Ana Paula falou o seguinte aqui, gente. Caríssimos, eu tenho um TCC para apresentar e é de pensar nesse dia, fico apreensiva e corro o risco de travar. Verdade, Ana Paula? Fica ligadinho, tem umas dicas preciosas aqui para você ressignificar isso, tá? E dar o show no dia do seu TCC. Também pode me chamar no direct depois que eu posso te ajudar mais lá no privado depois. Vamos para o terceiro ponto. Estão notando aí? Primeiro ponto, falamos sobre domínio do conteúdo. Segundo ponto, falamos sobre conhecer o seu público. E o terceiro ponto... Conhecer o público, gente, você precisa se adequar até na forma de se vestir. Na sua apresentação pessoal, precisa estar adequada para o público também. Então, olha a importância, de novo, de conhecer o público. Porque já imaginou você, por exemplo, fazer uma apresentação para um público de advogados e você ir vestido bem informal? Não pega bem, entende? Porque o público é um nível bem elevado de intelectualidade, enfim. Já vão começar os questionamentos dele mesmo, até na hora de você entrar. Entrou, está com uma roupa que não encaixa com não é aquele congruente público, com o público, entende? Já vai gerar os desconexão. questionamentos, já vão gerar o desconforto do público que está deles aceitarem a sua ouvindo. mensagem. Então, daqui que você passe o conteúdo, que eles comecem a absorver, já vai vir 10, 20 minutos aí que você perdeu para poder ganhar a confiança desse público. Da mesma forma, se for o oposto, se você for falar para um público simples e você for vestido de forma muito formal, muito paletó, muita coisa e tal, já gera um distanciamento ali do público. Então, olha a importância de você conhecer o seu público, até para você saber se vestir adequadamente para o seu público. Se vestir de uma forma que você se assemelhe ao seu público. Então, olha a importância do briefing de novo, tá? Vamos pro terceiro ponto. Apresentação. Vamos pro terceiro ponto. Que a Aline, tá vendo? Ela não falava antes, né? Era tímida, falava quase nada. Mas agora, se não parar, ela não para. Terceiro ponto. Antes de controlar os nervos, controle os seus pensamentos. Antes de controlar os nervos, controle sempre os seus pensamentos, porque mente e corpo, eles estão interligados, né? E você tempo todo mandando mensagens, ó. E se você tiver os pensamentos negativos, por exemplo, o seu corpo vão produzir os sentimentos negativos, e aí vem mais nervosismo, vem mais ansiedade, você vai começar a tremer, você vai começar a suar, você vai começar a ficar vermelho, você vai começar a travar. Então, antes de controlar os seus nervos, controle os seus pensamentos. O que você está pensando antes de entrar para falar, ou durante a fala, o que é que você está pensando? Você tem que controlar os seus pensamentos. Antes e durante, você tem que controlar. Esse aluno que eu falei, que estava travadão lá para apresentar o TCC, e entrou em parafusos mesmo, enfim, que nós conseguimos ajudar ele, eu identifiquei na fala dele que ele estava com muitos pensamentos negativos. E eu disse: fulano, me fala, o que é que você está pensando sobre esse dia? Ele disse: Aline, eu penso que eu vou errar, que vai dar branco, que todo mundo vai rir de mim, que vai ser uma negação. Eu digo: caraca, se tu continuar alimentando esses pensamentos, é isso que vai acontecer. Então comece gerenciando seus pensamentos. Porque se você pensar coisas ruins, é elas que vão germinar. Sua mente é um campo fértil. Então gerencie a mente, gerencie seus pensamentos. Então tem uma apresentação marcada, comece a pensar: vai dar tudo certo, eu vou falar de forma fluida, todo mundo vai entender, eu já estou vendo mentalmente eles me agradecendo no final, dando feedback. Então é isso que você tem que pensar. Pensar de forma positiva, porque os pensamentos, eles vão mandar comandos para o seu corpo, que vão mandar comandos para os seus sentimentos, e se isso for de forma positiva,
vai ser um show a apresentação. Se esses pensamentos forem negativos, eles vão mandar comandos para os sentimentos e vai dar pau. Não vai dar ruim, como dizer, porque sua apresentação, entende? O pensamento vai trazer um sentimento negativo e a sua comunicação vai ser negativa. Então, e vai uma dica, né? Tenha clareza do seu grande porquê. Por que você está ali falando e profetize sempre sobre a sua vida, sobre a sua apresentação. Profetize sempre. Tirando os pensamentos negativos e usando palavras positivas para falar. Profetize sempre, porque na sua apresentação, no seu ser, tire esses pensamentos e comece a profetizar que vai ser uma apresentação maravilhosa, que o público vai gostar, e começa a elevar os seus sentimentos, os seus pensamentos com essas frases de afirmação, essas profetizações em sua própria vida, e tenha a clareza do seu porquê, o porquê você está ali, né? E quando você coloca o foco nesse porquê, por que eu estou aqui? Por que eu vou me apresentar? Por que eu vou trazer esse conteúdo? Gente, isso traz um significado tão forte, tão lindo para você, que você vai tirar o foco dessas bobagens, dos pensamentos negativos, no nervosismo. Você vai trazer a responsabilidade para o que você vai estar fazendo, que é impactando vidas ali, de uma forma ou de outra, com o seu conteúdo. E as pessoas estão precisando de ouvir você. Então ressignifica o nervosismo e transfere isso para a responsabilidade que você tem de apresentar, de cumprir essa etapa, de fazer o que tem que ser feito e impactar a vida daquelas pessoas. E Rodrigo falou algo muito importante aqui, gerenciar os pensamentos antes e durante. Porque uma vez eu me peguei com um pensamento negativo que eu tutubiei na palestra e quase não saía mais nada. Sabe o que aconteceu? Eu dei atenção ao meu pensamento e o meu pensamento dizia assim: acho que o pessoal não está gostando não. Gente, quando eu dei foco a esse pensamento, sabe o que a mulher desestruturar assim, perdeu o time da coisa? Eu fiquei ali alguns minutinhos para retomar, porque eu perdi o contato com as pessoas para me atentar aos meus pensamentos. Isso é uma falha gigantesca. Silencie os seus pensamentos, conecte com as pessoas, trazendo essa responsabilidade, esse porquê que eu estou aqui, porquê que eu estou transmitindo esse conteúdo, aplicando essa ferramenta, dando essa informação, porque aí você conecta com as pessoas ali, gente, gera um feeling, um flow, você consegue perceber as pessoas de forma profunda, porque as pessoas, mesmo caladinhas, elas estão te observando e dando feedback com as expressões, né? Quando você está conectado às pessoas, isso flui. E você silencia as bobagens dos seus pensamentos. Os pensamentos negativos ficam distantes para que você se conecte com aquelas pessoas e traga o conteúdo de fato, de forma profunda e impactante. Anotaram aí o terceiro ponto? E eu lembrei de uma dica que não está aqui anotada, mas eu vou falar para vocês. Daqui a pouco ela fala. Que é o seguinte, gente, eu vou falar rapidinho. Quando você tiver uma apresentação, sempre vão ter aquelas pessoas com a expressão mais aberta, mais amena, e aquelas pessoas mais fechadas. Enfim, às vezes é o jeito dela mesmo. Se conectem com aquelas que estão com a expressão facial positiva. Aquelas que estão sorrindo, que estão confirmando o que você está dizendo. Se conecte com essas pessoas. Porque se você olhar para a pessoa que está assim, mas, ixi, meu Deus do céu, não está gostando da minha apresentação, não. Aí você se perde. Então tira o foco dessas pessoas, foca naquelas que estão com a aparência mais positiva. Interagindo, que estão interagindo, comentando ou interagindo com as expressões, né, faciais, interessadas no conteúdo. Se conecte com elas, se agarre a elas, certo? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, porque já... Postura confiante. Fale um pouquinho aí sobre postura confiante. Gente, é o quarto ponto que nós vamos falar agora. Ela é bem linkada ao terceiro ponto, né, que é o gerenciamento dos pensamentos, dos sentimentos, e também da postura, que é o quarto ponto, a postura confiante. Mente e corpo estão interligados. Só o fato de você corrigir aqui, ó, sua postura, jogando o ombro lá atrás, joga teu ombro aí lá atrás, encaixa o ombro na musculatura do jeito que tem que ser, não assim como nós estávamos. Mas encaixadinho lá atrás, corrige tua postura. Só isso aqui, gente. Se você ficar 2 minutinhos com a sua postura ereta, pernas entreabertas, firmes no chão. Lembra a posição da Mulher Maravilha? 2 minutinhos. Mulher Maravilha? Super-Homem. Super-Homem.
você já vai dar uma elevada na sua autoconfiança. Você com você mesmo, e também você vai transmitir isso aos outros, tá? Então corrija a sua postura sempre. Não fique numa perna só se apoiando, não fique muito fechado, porque isso faz com que sua mente enfraqueça, faz com que a voz negativa fique lá, vai ter certo não, você não tem. Silencia essa voz nojenta e corrija a tua postura e diz, vai dar certo, vou dar um show, vou impactar vidas, vou fazer o que tem que ser feito. Essa reunião vai ser maravilhosa, esse contrato vai ser fechado, eu vou ser admitida se for uma entrevista de trabalho. Então gerencie a sua postura. Tenha consciência da sua postura. Faça uma auditoria sempre na sua postura, tá? A Aline falou agora sobre uma entrevista de trabalho. A postura hoje conta muito. Desde a hora que você chega. Eu já falei, acho que na outra live, tem alguns empresários que eles estão ligados, as maiores empresas hoje estão ligadas até como a pessoa chega na frente da empresa, como a pessoa entra na empresa, como a pessoa senta. Antes da entrevista ele já está ligado em tudo isso, como é que a pessoa senta, como é que a pessoa entra, como é que a pessoa anda. Olha, pega então, aí tem que ter essa uma dica, postura realmente, uma postura confiante. Isso. Aí alguém perguntou aqui, foi a Sabrina, e as críticas? Sabrina, as críticas vão vir, faz parte, porque você é ser humano, você não vai agradar todo mundo, então faz parte. Então, quando eu ouço uma crítica, sabe o que é que eu vejo? Como um ponto de melhoria. Caramba, essa pessoa está me mostrando onde eu preciso melhorar. E se fizer sentido para mim, eu vou em busca de melhorar. E às vezes não faz sentido, é só uma crítica negativa do outro, eu deixo relevo, certo? Então, as críticas vão existir. Então, a dica para esse ponto da coluna reta, tá? Então, mantenha uma auditoria na sua postura, faça auditorias. Seja em casa, seja no trabalho, seja nas suas apresentações, nas suas reuniões, enfim, faça auditoria para você se manter sempre com a postura altiva, confiante. Aqui eu estou transmitindo para vocês uma mensagem não verbal, né, com o corpo. As expressões corporais, elas emitem mensagens não verbais para as pessoas e elas estão ali o tempo todo pegando link. Até porque apenas 7% são as palavras ditas numa apresentação, apenas 7% são palavras ditas, 93% são como essas palavras são ditas. Então vem aí postura, vem aí o alinhamento dos pensamentos para comandar seus sentimentos, vem aí as expressões faciais, que eu acho que é até o próximo ponto de você estar gerenciando suas expressões faciais, porque 93% é o não verbal. 7% são palavras. Já anota isso é muito importante, tá? Marilene está dizendo que crítica faz parte. Gerenciamento positivo atrai positivos. É isso aí mesmo, Marilene. Isso. E falando em crítica, né, você não pode entrar na apresentação, antes da apresentação, estar pensando nas críticas. Vou ser criticado, e se alguém falar isso, e se alguém falar aquilo. Não, você vai ter que entrar confiante. E aí se vier crítica depois, aí você vai, como a Aline falou, você vai filtrar ali se realmente é uma crítica que você precisa melhorar em algum ponto, ou se aquilo é só crítica por criticar mesmo. Mas não entre na apresentação, não entre pensando se vão criticar, senão pensando se eu falar isso errado, ou se fazer isso, se vão me criticar, enfim. Não pense nisso antes da sua apresentação. Se vier crítica depois, você vai estudar com carinho se a crítica você vai melhorar alguma coisa, ou se foi apenas uma crítica por crítica. Obrigada, mesmo. Sabrina. E aí tem muitas críticas que na maioria das vezes, posso afirmar para vocês aqui, na maioria das vezes as críticas, elas não têm fundamento, elas não trazem nenhum fundamento que venha somar, entende? Então, tira o foco, pensa no seu melhor, você está ali comprometido a dar o seu melhor, e você vai receber quem está aberto. Quem estiver aberto vai receber o seu melhor. E eu sempre falo isso antes de começar a palestra, eu digo, pessoal, eu estou aqui 100% comprometida a dar o meu melhor. Eu espero que você esteja aberta a levar o melhor dessa palestra. Então, já me coloco ali numa posição de humildade. Eu estou aqui comprometida a dar o meu melhor. Sei que eu vou errar? Vou. Mas também não preciso falar, né?
Mas se você estiver aberto, você vai absorver o melhor. E aí vai ser bom para todo mundo. Todo mundo ganha. E tira-se o foco dos erros e das críticas, certo? E não se preocupe, como foi falado no começo, não se preocupe com os erros, né? Erros nós erramos e vamos continuar errando porque estamos num processo de evolução que nunca estaremos prontos, Estamos num processo de evolução, então errar, nós vamos errar, faz e aí, parte. Gente, e não queira se comparar com quem já está dando show, até quem está dando os show, grandes players do mercado, quem está dando show, eles erram. Até quem está dando um show, ele não agrada 100% do público. Todo mundo, entende? E aí, já como estamos falando de erros e críticas, enfim, que faz parte, não deixe isso te paralisar, tá? Eu era muito perfeccionista. Então o perfeccionista ele exige muito de si e dos outros. Então por muitas vezes eu fiquei paralisada porque o meu perfeccionismo exigia tanto de mim e dos outros que eu não conseguia fazer. Então quando eu me permiti errar para aprender com o meu erro, eu comecei a evoluir. Então hoje eu faço. Depois da apresentação, da reunião, eu sempre faço uma reflexão. O que é que eu posso melhorar? Onde eu falhei, posso melhorar. Eu peço feedback a Rodrigo, eu peço feedback a Neide, eu peço feedback aos alunos mais próximos da gente. Gente, me fala, o que é que eu preciso melhorar? Qual o ponto? Peço feedback ao Richard, que é o sonoplasta da Marques de Desenvolvimento Humano. Então, sempre ao terminar uma apresentação, seja humilde e se questione. Onde que eu posso melhorar? E aí na próxima você faz esse ajuste. E outra coisa, pessoal, vai evoluindo. Muito importante, transforme os elogios em gratidão. Importante, para não deixe ego, né? isso, não deixe, porque muitas pessoas vão elogiar, não vem só crítica, vem elogios, e receba os elogios, mas transforme isso em gratidão. Porque para o ego realmente não vir. Senão você vai inflar, entendeu? Daqui a pouco você vai ficar distante do público. Que vai estar com o ego, vai estar tão vaidoso ali, eu sei tudo, as pessoas estão me amando, me elogiando. Que nada, você é ser humano. Daqui a pouco você tropeça e vem as críticas. Receba os elogios com muita gratidão. Transforme em gratidão para não deixar que esses elogios venham inflar você. Sabe o que eu lembro quando as pessoas vêm no final das palestras, dos cursos, elogiar a gente e tal, agradecer? Eu lembro da jornada. E eu só agradeço de gratidão, Papai do Céu, porque eu lembro das horas de estudo, dos finais de semana que nós abrimos mão para estar nos capacitando, para levar o melhor para aquelas pessoas. Então eu sei que tem um preço. Se aquelas pessoas estão aprovando o que eu estou fazendo, mas tem um preço que eu paguei lá atrás. Então nós transformamos isso como gratidão, para não ficar no ego, no inflar. Certo? Quando a gente ressignifica, coloca ali como gratidão, dá vontade de se capacitar ainda mais. Para o próximo ponto. Quinto ponto, já gente. anotaram aí, né? Primeiro, domine o conteúdo. Segundo, conheça seu público. Terceiro, antes de controlar os nervos, controle os seus pensamentos. Quarto, postura confiante. E quinto ponto, coerência nas expressões faciais. Perfeito. Gente, as expressões faciais, elas precisam estar coerentes, congruentes com o que você está falando. Então, se você está falando de um conteúdo sobre superação, já imaginou eu falando sobre um ponto da minha vida que eu venci, que eu superei, eu estou falando assim, gente, foi tão bom, eu superei aquele obstáculo, eu venci. Não tem sintonia, não tem congruência. Agora, quando eu falo com sangue nos olhos, gente, eu passei por isso, mas eu fiz isso, eu venci, eu superei. Olha como a mensagem chega diferente para você. Então, nunca aceite aquela cara de paisagem. Cara, tá feliz? Tá triste? Mesma cara. Coloque expressões no seu rosto, tá? Se tá falando de um conteúdo de dor, coloca ali dor no conteúdo, porque a expressão facial ela vai trazer mais força para sua comunicação verbal, para suas palavras, certo? E esse ajuste ele precisa estar sendo feito o tempo todo. Como você tem que fazer isso? Treine na frente do espelho. Vai no espelho, coloca uma cara de raiva, de susto, de expectativa, e agora, como vai ser? Entende? Vai treinando na frente do espelho as suas expressões, porque quando você for para a apresentação, linkar a expressão facial com o conteúdo vai ficar mais fácil. Então treine na frente do espelho. Quem tem TikTok, tem até um TikTok, né? Agora que cara de bravo, cara de feliz, já vai treinando.
Super dica. Já vai treinando, pessoal. Essa eu Mas não é isso sabia. mesmo, é ir pra frente do espelho e treinar, né? Você não vai rir falando de uma tragédia, você não vai... Fica incongruente, né? Isso, você não vai, como a Aline falou, né? Falar uma coisa positiva com expressões negativas. Então é muito importante ter coerência nas expressões faciais. Porque Olha, se o Rodrigo estivesse falando isso aqui e eu tivesse assim, muito. eu estaria negando o que ele falou. O corpo ele fala muito. E nós temos que estar sempre nos policiando, né, como está nossas expressões faciais, como está o nosso corpo. E volta aquilo, vamos errar? Vamos. Mas enfim, é consciência, com treino, tá? Com treino nós conseguimos trazer essa, como a Aline falou, trazer a consciência e aí mudar esses treinar. atos. Exatamente. Traz a consciência, treina na frente do espelho, porque aí quando você for pra frente das pessoas vai ficar fluido. A sexta dica. Aí ela já pulou para sétima. Sexta, tô acelerada hoje. Mantenha o contato visual com as pessoas e chame as pessoas pelo nome, gente. Isso é um detalhe que faz toda a diferença numa apresentação, numa reunião, seja o que for. Mantenha o contato visual. Porque são seres humanos e o que as pessoas querem? Contato, calor humano, entende? Eu conheci uma moça que nas apresentações dela, ela ficava assim, ela olhava para um ponto fixo na parede e ficava o tempo todo. Gente, parece um robô. Se você está falando para pessoas, conecte no olho das pessoas. Olhe nos olhos, traga essa emoção, traga essa conexão, essa empatia. E chame, quando possível, as pessoas pelo nome. Porque... interaja com o seu público. Exato, interaja você sempre está com falando o seu para as público. pessoas, então interaja. Não fique, como a Aline falou, robotizado ali, né? Como se estivesse falando para as paredes, falando só para a cadeira. Isso você faz em casa treinando. E aí você bota a cadeira, você bota frutas para lhe ouvir, enfim. Mas na apresentação você tem ali, até treinando, você pega cada uma das frutas e começa a dar nomes a ele, as cadeiras, enfim. Já fiz muito isso aqui, viu? Mas é imprescindível que você olhe no olho, que você interaja com os participantes, com o seu público. Isso, e interagir. Quando possível, como a Aline falou, quando possível chamar pelo nome. Perfeito. Se for um público muito grande, e se tiver crachá, olha o crachá e fala. Se não tiver crachá, for um público grande que você não conhece, interaja com ele, pergunta o nome, uma forma ou outra de você saber o nome de 3, 4, 5 pessoas ali, para que você, quando for falar, fale com aquela pessoa pelo nome. E é um detalhe, gente, quando você faz isso que o Rodrigo falou, pergunta o nome de 2, 3 e fala, e quando for se referir àquela pessoa, chamá-la pelo nome, os outros, eles se sentem acolhidos, pertencentes ali. É como se você estivesse chamando o nome dele também. Então é um detalhe que faz toda a diferença e conecta, entende? Traz aproximação de você para com o seu público. Então, a dica é: conecte no olho das pessoas, olhe os olhos. Nós estamos muito no online, né? Então nós estamos conectados na câmera. Espero que os nossos olhos estejam chegando aí nos seus olhos, para que você sinta o nosso calor humano. Sétimo ponto. Sem preconceito e sem assuntos polêmicos. Cuidado, porque se você entrar nessa é uma furada. Fuja disso. Fuja de preconceito, fuja de assuntos polêmicos. Isso. Uma vez numa palestra, eu vi que um aluno bem crítico, ele é crítico. E aí ele queria levantar uma bola dessa na palestra, um assunto polêmico. E eu precisava me desvencilhar ali, eu não ia deixar ele acabar com a palestra com um assunto polêmico, né? Então ele levantou a bola e ele esperava que eu fizesse o gol, desse cabimento ali a ele. Eu disse: amigo, vamos fazer o seguinte, eu entendo sua opinião, é muito interessante o que você falou, vamos conversar mais sobre isso no final da palestra? Então eu cortei educadamente ele. Eu disse: olha, é interessante o que você está falando, mas vamos conversar mais eu e você no final da palestra? Porque se eu fosse abrir aquilo ali para 50 pessoas, misericórdia, eu ia me ferrar, porque eu não ia sair mais daquela. Então fuja dos assuntos polêmicos. E se você neutro, sem preconceito nenhum. E ali só entenda as pessoas. Entenda, respeite as pessoas, mas fuja desses assuntos polêmicos. Assuntos polêmicos e preconceito. Fuja sempre. Isso. Ok, pessoal? Oitava dica. Qual é, Rô?
8ª dica. Peraí, deixa eu virar meu caderno aqui, porque já foi uma folha. Preparação, gente. O sucesso exige mais, na verdade. O sucesso exige preparação, estudo, treino, erros, acertos, correções. Então, não tem o segredo de você dormir e acordar um palestrante pleno, um apresentador top. É treino. Você vai precisar treinar. Treine até você se tornar aquilo que você deseja, tá? Então se prepare seu conteúdo, prepare sua apresentação. Eu me preparo muito. Vou contar um segredo aqui pra vocês, tá? No meu primeiro treinamento que eu ministrei, foi em janeiro de 2016, eu acho. Gente, eu passei uma semana com dores de barriga, literalmente, de nervosismo, de responsabilidade, de intenção. Foi um Deus nos acuda. Jesus, ele vai ser assim sempre. Enfim, depois foi amenizando, mas aquela primeira apresentação era um curso de 2 dias. Eu nunca tinha ministrado curso. Imagina lá de 2 dias, gerenciar tempo, dinâmica, exercício. Era muita coisa para gerenciar. Foi muita responsabilidade, mas a preparação fez com que o treinamento fluísse, com que o objetivo fosse alcançado, que as vidas fossem impactadas, entende? Então se prepare. E outra coisa, pessoal, para quem palestra, para quem vai ter um conteúdo pronto, se você for palestrar 10, 15 vezes, reveja o material conteúdo. 10, 15 não é porque eu já ministrei 3 vezes essa palestra, já ministrei 5 vezes essa palestra, já falei 5 vezes esse conteúdo, então eu já sei. Reveja. Você já sabe, mas reveja. Veja o que é que pode novamente, melhorar. E sempre vai aparecer algo a ser melhorado. Então, isso. 10, 15, 20 vezes que você for apresentar, reveja, porque isso aí você está treinando e você vai sair, vai dar mais show ainda do que as outras que você já ministrou. E se você não é palestrante, mas participa de reuniões, que precisa ali apresentar uma reunião, conduzir uma reunião, se prepare também, veja e reveja o conteúdo. Vanessa está dizendo, eu já estou aqui me preparando para os 15 minutos. Sexta-feira ela vai ter 15 minutos conosco aqui na live, Vanessa. O Washington também está aqui. Já está aí dando risada. Gente, e assim, a preparação vai levar você para a excelência. A preparação vai levar você para um próximo nível. Então, não se satisfaça de que você já sabe. Busque mais. Sempre leve algo que possa surpreender ali o público, uma dinâmica, um comentário. Leia algum assunto, algum livro relacionado àquele assunto que você tem, aquele assunto que você vai trazer. Pesquisa, o que mais tem de novo naquele tema, dados. Teve uma pessoa aí que eu não lembro quem foi, mas falou na hora na igreja, enfim, estude a Bíblia, versículo por versículo, veja os comentários, pegue comentários bíblicos que possam agregar ali para você poder falar. Quando o Rodrigo está estudando a Bíblia aqui, gente, é a mesa assim, repleta, porque é Bíblia, dicionário, são vários livros de menino, estou estudando, estou entendendo. E quando você se prepara nos bastidores, quando você vai para a apresentação, o conteúdo está dentro, então ele vem e é perfeito, como Deus é lindo, né? Então quando você abre a boca, o conteúdo vem na hora certa. Aí você lembra, eu li isso no Quem estiver gostando das dicas, coloca um joinha aí. Enquanto a Aline tá falando aqui, vai colocando joinha e coraçãozinho aí. Eu li isso num livro, aí vem o exemplo, vem a informação, vem o dado. Então é se preparar, não tem receita milagrosa. É preparo, é treino, tá certo? Espero que essas dicas tenham agregado na vida de vocês. Eu quero fazer uma pergunta que eu tô curiosa para as respostas. Quem topa aí um curso de oratória online? Que eu já tô me ciscando todinha aqui para produzir esse conteúdo, porque é muito vasto, gente. Só de tópicos, se eu fosse trazer aqui, eu tenho ali uns 65 pontos que eu uso nas minhas apresentações. Aqui eu consegui trazer 8 para vocês, de 65. Então tem muito conteúdo. Quem topa aí um curso online de oratória? Vamos ou bora? Aguarda as respostas aí. Ana Paula, Sabrina, coloca um joinha quem topa um curso de oratória online pra gente preparar esse conteúdo exclusivo pra vocês. É muito conteúdo, gente, é muito forte. E assim, à medida que você se prepara, você vai ficando mais robusto. Meu amigo Sebastião, saudade, Sebastião. Mais forte, se Sebastião sentindo topa. mais forte, entende?
Tava pensando aqui agora, olha a sintonia, hein, Vanessa? Meu amigo Richard, Perfeito. Faltam 25 segundos, pessoal. Gratidão, gente. Gratidão. Vamos aí preparar alguma Aguardem, não, novidades. curso bacana para vocês online sobre oratória, ok? Então, Forte abraço. abraço. O link do Telegram tá no link da bio da Marques Desenvolvimento Humano. Se você não segue a Marques, segue lá e compartilha essa live que vai ficar por 24 horas. Falta 3 segundos. Nós vamos para o Instagram do